Boa noite, pessoal. Estamos começando uma nova jornada de podcast. Então, todas as quintas-feiras, às 19h30, ao vivo, sempre com um convidado muito especial, abordando diversos temas do mundo empresarial, da área médica, negócios. Será muito bom e muito legal contar com a participação de todos aí. E hoje, em especial para o episódio número 1, Ricardo Favaretto. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, André. Tudo bom? Boa. Então, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no episódio número 1. Legal. Um prazer mesmo estar com você. Prazer é todo meu. E vamos explorar um pouco aí da sua carreira, falar um pouco do Ricardo Favaretto, seus negócios. A gente tem bastante coisa aí pra gente explorar, vai ser bastante legal aí. Legal. Vamos lá. Estamos à disposição Então vamos lá. para compartilhar esse momento com você aqui. Boa. Como começou sua história no mercado, no mundo dos negócios? Essa é uma pergunta legal. Eu Boa. costumo falar que começou quando você nasce, né? Você já começa a negociar com a sua mãe. Você chora para ganhar as coisas, né? Mas, propriamente dito, começou bem lá com os 18 anos, já empreendendo com uma oficina de carburador, limpeza de carburador com meu amigo. Obviamente que nós quebramos, né? O negócio é sempre difícil. Não é só o primeiro, não. É uma realidade. Mas, obviamente, nós quebramos, né? E a partir daí começou o gosto por empreender, né? Porque, assim, eu conheço algumas pessoas, mas, assim, eu praticamente não trabalhei em nenhuma empresa com CLT ou registrado. Então, o empreendedorismo, ele sempre correu nas minhas veias, né? Eu sempre fui atrás de projetos e coisas que fizessem sentido no momento para mim. Então, basicamente, tudo começou limpando o carburador, né? Muito legal, hein? Foi. Aí, logo depois do carburador, eu comecei a fazer... Eu larguei a faculdade de engenharia, fui terminar a faculdade num curso à noite, né? Fiz química. Né? Show. Não parece, mas eu fiz química. E aí, tudo começou a entrar na parte de materiais de construção, né? Então, tinha um amigo que tinha um cunhado que vendia saco para entulho. Nós embalamos e fomos vender nos materiais de construção. E, de repente, a gente estava vendendo nos grandes players do mercado, que hoje, tipo 6C, Leroy, Terranorte, a gente Sensacional. vendia para esses caras depois. E aí começou uma carreira de key account com grandes contas e tudo mais. E aí foi uma base muito sólida, né? Desse bom. começo todo aí. Explodiu aí no mercado, né? O mercado explodiu a gente também, né? Muito legal, muito interessante. E atualmente vocês desenvolvem na parte da medicina aí, na parte de laboratórios, né? Sim. Atualmente, passado algum tempo, né? E dentro dessa escalada toda, andei por várias partes aí, montando empresas, montando negócios em várias partes do mundo, né? Vendi azeite na China, vendi macarrão orgânico na Califórnia, enfim, fazendo trabalho de materiais de construção na América do Sul, na China. Então, tive uma grande expertise. E nessa expertise toda, eu fiquei muito tempo nessa ponte aérea São Paulo, Los Angeles, Guangzhou, né? E dentro disso eu participei de todo o movimento da cannabis na Califórnia, desde o começo. E eu sempre tinha um olho nisso, né? Aí, conforme foi andando, evoluindo, eu ajudei a fundar 2 empresas de cannabis antes de fundar a Valens. E com a ajuda de um grande amigo, a gente iniciou a Valens no meio da pandemia. Momento crítico. Momento crítico de pegar o avião, tipo, não tinha nada, o avião não entrava, tinha tudo fechado e a gente abrindo a empresa no meio desse furdunço No meio todo. do caos. Do caos todo, exatamente. Sensacional. E aí a gente criou a Valens Wellness, que hoje é uma empresa que ela atua em cannabis medicinal. Nós estamos pretendendo vender na RDC 327, né? Que é uma luta muito grande. Desde a pandemia nós estamos aqui.
E estamos chegando eu fiquei sabendo hoje que nós estamos em 4º lugar na fila, uma fila que não acaba, né? Ela não acaba nunca. Fila sem fim. A fila não tem fim. É a fila da Anvisa para disponibilizar a cannabis medicinal nas farmácias, né? Isso aí todo o projeto foi em cima disso. Era um sonho, né? Uma visão, algo que a gente imaginava que hoje está bem próximo de se tornar realidade. Isso é muito interessante mesmo, porque o mercado da cannabis medicinal do Brasil, ele só cresce. Verdade. Então, hoje você tem diversas patologias aí que podem ser tratadas, etc. Então, é um mercado muito exponencial, né? Que vem crescendo a cada dia. Verdade. E são poucas empresas hoje no mercado brasileiro que são certificadas realmente, assim como a Valens, né? Até porque é uma batalha, né? Assim, quando você fala isso para um americano, eu já tentei fazer algumas joint ventures com o americano não entende isso. Porque lá é muito mais simples para eles, né? Eles fazem uma lei, essa lei segue aqui. Nós temos Anvisa, tem Inmetro, tem uma série de organismos aqui que eles dificultam a burocracia brasileira é muito forte, né? Pesada, né? Pesada, né? Então, e é difícil para eles entenderem, né? É difícil para eles entenderem a burocracia pesada, é difícil para entender a carga tributária que nós temos aqui também, Também é pesada. que é pesada. Então empreender, principalmente no Brasil, é algo que tem um peso, né? É bem difícil, né? Bem difícil. Tanto que a gente vê várias empresas americanas também que não conseguem entrar no mercado brasileiro porque não conhecem Não, as regras, as tributações. E quando vêm a conhecer um pouco, elas fogem, não tem interesse. é verdade. Por isso que nas grandes fusões que aconteceram, até no setor de construção que eu participei bastante, o cara comprou uma grande multinacional aí, comprou uma empresa de material de construção, comprou 51% para entender antes de comprar o 100%. Exato. Porque eles não entendem imposto em cima de imposto, não entendem um monte de coisa, né? E os processos seguem a mesma direção, né? Então, você pega a Anvisa, que tem 400 processos. Você pega em metro, você pega mapa, você pega CIF, você pega vários negócios que não são integrados e, às vezes, um depende do outro, né? Exatamente. Essa é uma grande dificuldade. E o que você vê em relação, não essa diferença de burocracias, que a gente sabe que é bem evidente, mas, por exemplo, em relação ao próprio consumo, porque no Brasil a gente tem uma limitação. É medicinal e acabou. Muitos raros casos aí de algumas liberações, né, bem pontuais, né? Pontuais, né? Para algumas ONGs, etc. Mas nos Estados Unidos, o uso da cannabis por lazer, né, uma área mais de diversão, além da área medicinal também, é muito mais abrangente. E você vivenciou isso lá e aqui. Sim. É o seguinte, lá, primeiro que antes começavam a chamar de recreativo, né? Mas aí recreativo foi muito ligado à criança, eles mudaram para uso adulto, nem lazer, né? Que é um Entendi. uso adulto, né? O que eu vejo é que o Brasil, no caso da cannabis medicinal, ele começou de um jeito que os ativistas começaram a fazer marcha da maconha, aquela coisa toda. Beleza, esse era um ponto importante para colocar a maconha no cenário. Só que o canabidiol, que é a cannabis medicinal, ele pode ser extraído do cânhamo, que não tem nenhuma substância psicoativa. Sim. Só que como já o caminho já tinha andado um pouquinho, né? Fala, putz, a gente andou, vamos mudar de ideia agora? Não. Então, levantar a bandeira da cannabis sativa, que é o que tem o psicoativo atuante no negócio, e esqueceram do cânhamo. Então, hoje virou uma batalha meio de tipo, vamos ter que legalizar para ter um negócio aqui no Brasil, né? Então, em cima desse negócio, você vê os Estados Unidos, né, que você perguntou. Lá aconteceu tudo mais ou menos igual, né? Começou do mesmo jeito. Começou com os dispensers americanos, onde você ia num negocinho, tinha sempre um veterano de guerra lá que fazia todo um terrorismo. O que você veio fazer aqui? Você está com dor de cabeça? Tá bom, então fuma um baseado, então toma um olhinho, alguma coisa. Você tinha uma carteirinha e você ia nesse dispenser. Aí depois veio a Farm Bill, que veio tirar todas essas burocracias, mas deixou a cargo do Estado, né? Então, cada estado é autônomo. Então, hoje, se você pegar um mapa dos Estados Unidos, você tem uns lugares mais que estão liberados, outras áreas cinza, né? E outros que é só medicinal, outros que é recreativo, né? O adulto, né? Que nem fala. Mas acontece que esse cenário no Brasil, ele
acaba sendo meio inviável. Eu não vejo isso aí nos próximos 3, 4 anos, não dá. Por quê? Porque do mesmo jeito que falam que arrecada muito, por causa do uso adulto, arrecada Tributação, bastante. impostos. Exato, em impostos, e é um imposto muito Alto. Né? muito alto, né, nisso aí, o tráfego continua, porque ela continua sendo caro para você comprar na ponta. Então, você não elimina o tráfego só fazendo isso. Então, eu vejo que tem uma dificuldade, né, aí no caso de polícia, segurança, tudo isso aí, para você deixar isso aqui mais liberal para as coisas acontecerem. Por outro lado, o lado medicinal, eu acho que o Brasil evoluiu muito, né? A RDC 660, que permite que você pegue sua autorização na Anvisa e importe o medicamento, hoje onde a Valens está. A RDC 327, onde permite que você importe, estoque e venda para as farmácias, né, como medicamento controlado, que é onde a Valens está, em quarto lugar que eu te disse. Então, esse modelo, eu acho que é um modelo que funciona. A única coisa que eu vejo que é um ponto a ser discutido é a questão das associações, né? Porque a associação vem com a missão de mostrar que existe um acesso, vamos dizer assim, mais popular da coisa, né? Só que ela não tem o menor controle das coisas que ela faz. Então ela pega uma planta, ela faz uma decantação e faz uma diluição e você não sabe quanto tem de CBD, você não sabe quanto tem de THC, você não sabe que não tem nada. E não se divulga casos que não dão certo. Exato. Né? Então, você fica sempre achando que tudo dá certo. Não, não tudo dá certo. Por quê? Porque o CBD, principalmente, ele tem um ponto que é a titulação. Não existe uma bula determinada. Vai tomar 5 gotas para dor de cabeça. Não é assim. Porque você tem que testar quanto que o seu corpo é reativo àquela, é sensível àquela substância. Então, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo como é que ela funciona para o seu corpo. E o que acontece com o CBD das associações é que você não tem... Não tem parâmetro. Não tem quantidade, você não sabe quanto você está tomando, né? Você fala assim, me dá um negócio... puta, tem 10 miligramas, você não sabe. É no achismo, É no não tem achismo. controle nenhum. E claro que na maioria das vezes funciona. Porque você tem todos os canabinoides, né? A planta tem mais de 100 canabinoides, está todos os canabinoides naquela planta. E claro que na maioria vai fazer bem, mas tem uma minoria que vai sentir porque não sabe o que está tomando. E isso fica difícil para o médico também receitar, né? Porque hoje que a gente vende para alguns os médicos que conversam com a gente, pedem o teste o COA, né? Para poder saber o que ele está prescrevendo, quanto e uma série de coisas relacionadas a isso. Exato. E esses testes são muito importantes, né? Porque eles mostram exatamente o que tem dentro da formulação do produto. Né? Porque você tem tanto os canabinoides como os terpenos, que é o famoso cheirinho, né? Sim. Que também são todos que ajudam no efeito entourage, porque isso tudo leva você para uma situação mais confortável, porque é os receptores CB1, CB2, né? O que é o neurológico e imunológico, que a cannabis está trabalhando em cima. E para finalizar, né, esse tema, eu não vejo o Brasil entrando no recreativo, embora exista todas o ativismo, tudo isso aí leve para isso. Eu sei que o mundo está discriminando o uso de várias substâncias, mas o Brasil, na minha opinião, não está preparado para descriminalizar, né? Porque precisa ter um controle muito grande. Nos Estados Unidos existe esse controle. Os Estados Unidos têm leis mais rígidas, Exato. né? Tem um controle, e até a própria cultura do norte-americano, que ela é diferenciada em relação ao que nós temos aqui, né? No Brasil, o cigarro está liberado e existe um contrabando fortíssimo em cima disso. Pois é. Então, imagina em relação a canabidiol, né? Você também tem uma outra empresa aí, fundou uma outra marca. Sim. Sai um pouquinho do assunto aí do canabidiol, que é bastante Porque senão a gente começa e vai embora, né? A gente fica a noite inteira falando de canabidiol. Mas a Del Rock, conta um pouco dela, como surgiu, o que ela é efetivamente. Cara, a Del Rock é um negócio bem legal, porque eu fui trabalhar numa empresa e eu desenvolvi um produto similar para essa empresa. E depois que eu terminei a consultoria lá, eu saí e falei,
cara, eu vou montar uma empresa dessa daí. Por quê? Porque eu tinha visto uma reportagem da WSGN, que é um portal de tendências, que dizia que desodorantes naturais iam explodir no mercado mundial no metade de 2024 para 2025. Eu fiquei com essa informação, de novo. Eu tenho uns parceiros muito que compram a minha ideia, sabe? Que Bom, eles apoiam que você é louco, né? Então, aí eu falei, bom, vamos lá. Arrumamos isso aí, produzimos na Tailândia, um desodorante cristal, que na verdade é um cristal de alumínio. ele é feito na É Tailândia. feito na Tailândia. É um cristal de alumínio que não tem não tem nada nele, além do cristal de alumínio moldado, como se fosse aquela massinha Play-Doh que você coloca e sai do outro lado. Como uma pedra, né? Extrusa. É uma pedra, por isso que é Geo Rock, é um rock de pedra, né? Legal. E essa pedra era usada pelo Sudeste Asiático para tirar o odor. Então, virou um desodorante que dura mais, tem todo um apelo daquele movimento de beleza limpa, que eles falam clean beauty. E a gente está surpreso porque a gente conseguiu um resultado bem antes do tempo que a gente imaginava. Legal. Né? E agora estamos lançando, nem lançou ainda, né? Mas daqui 2 meses vamos ter o Rolon e vamos produzir no Brasil. A gente é corajoso, a gente vai produzir no Brasil. É sensacional, porque não tem, né? Não tem, mas nós vamos produzir aqui. É muito interessante. E o que eu acho legal também, entrando um pouco nesse produto e conhecendo, que eu também não conhecia. E até pro segmento, né, vegano, que hoje está muito em alta. Então ele é um produto que casa muito bem, porque não tem testes animais, não tem nem composição química ali animal. Nada. Nada disso. Né? Ele é uma pedra. É mesmo que você pegasse uma pedra, estou na Tailândia, peguei uma pedra e vou passar essa pedra embaixo do meu braço para tirar o odor. É isso que eles fazem, né? Essa é a ideia. Bem E aí nós criamos um produto que é essa mesma pedra, que isso aí não tem, isso aí é uma criação nossa exclusivamente. Lógico que vão outros copiar agora, mas a gente que colocou o carvão ativado na composição. Então foi o primeiro desodorante com rocha com carvão ativado do mundo, vamos falar assim. Bem interessante. E o que muda o carvão ativado no produto? É só o carvão ativado a mais. Vai ter algum benefício? Não, o carvão ativado ele também é um antibactericida, né? Também. Legal, potencializa. Potencializa. Você vê, hoje tem pasta de dente com carvão ativado. É verdade. Tem muitos produtos fazem uso do carvão ativado para poder potencializar alguma coisa ou criar algum benefício a mais, né? E ficou legal, a gente gostou dessa versão black, né? Nossa. Diferencial, né? É um diferencial. Né? O mercado, assim, esse mercado é muito nichado, né? Assim como, falando do mercado como um todo, né? A gente estava falando antes de começar, né? Sim. É tudo nicho, né? É um mercado, todos os mercados são nichados. Acabou o mercado de massa, você vai criar um produto Coca-Cola, todo mundo toma, né? Acabou. São raros os casos. São raros os casos, né? Então, cada um vai fazer o produto para aquela tribo, para a sua audiência, né? Então está mudando, o conceito mudou muito, né? Exato. E até o acesso à informação, né? Hoje Total. você senta para assistir um programa, um podcast, uma televisão, e você já direciona para o que você quer e está procurando. Exato. Antigamente não, você ligava numa emissora X e assistia o que aparecesse. O streaming é isso, né? O streaming é você direcionar e falar assim, não, eu quero só ver isso aqui. Exatamente. E até as próprias plataformas hoje, que elas direcionam para você. Exato. Então, às vezes você está conversando lá no telefone e fala, pô, tô vendo um carro X. Você abre e aparece o carro X lá diversas vezes, né? Então, hoje a tecnologia sabe o que você gosta e o que você procura, né? E acaba direcionando. E o que eu achei bastante interessante em relação a esse produto é justamente isso. Você entra em nichos muito específicos hoje que estão muito em alta, que ninguém quer um produto que foi testado em animais, que sacrificou outra vida, etc. E que não causam mal para os animais, para o planeta, etc. É algo natural. Então, eu acho que é uma tendência muito boa. O que acontece assim, né, meu? Você pensa que você vai entrar numa porta, né? Vou falar, só voltando um pouquinho na cannabis. A porta de entrada da cannabis é a patologia, e depois você abre um universo. Exato. A porta de entrada do desodorante de rock é a beleza limpa, o clean beauty
um desodorante natural. Aí você abre outros nichos nessa coisa. Então, sempre tem uma porta de entrada. E depois você descobre, no decorrer da vida da empresa, do produto, você descobre outros nichos que você nem imaginou que você teria, né? A gente descobriu que, por exemplo, que o desodorante ele é bom pós-barba, entendeu? Então já estamos pensando em um desodorante, em um pós-barba de outro formato para poder colocar dessa forma. Isso tudo acontece. Isso é o que eu falo, né? O empreendedor ele vai andando e as coisas vão surgindo, né? No nosso caminho, né? É bem legal. E hoje, esse produto, onde que o nosso telespectador encontra? Se você der um Google, você vai encontrar de Rock em alguns na loja online, tem várias lojas online. Boa. Fisicamente, que eu posso citar aqui, né? Uma drogaria Ultra Farma tem, na Lojas Melinda. Nós temos em uns 150 pontos de venda físico fora do online, né? Muito legal. Então a gente está indo muito bem, estou bem satisfeito. Estou bem satisfeito com tudo. Até porque a gente tem que ficar satisfeito porque a gente vê a coisa nascer do zero, né? É um filho, né? É um filho, né? Eu fico feliz quando isso dá certo. Porque na trajetória você sofre bastante, né? Nessa habilidade de empreendedorismo, é muita coisa que não dá certo, é muita coisa. Isso aí ninguém fala, né? Mas exato. A verdade é essa pura, né? Você pega, um monte de incerteza, um monte de dúvida na cabeça, um monte de noite que não é que você não dorme, mas você é mal dormida, né? Que você acorda já cansado, mas você arruma força do outro lado e vai para cima, né? O mundo empresarial, ele é um mundo extremamente agressivo, né? Ele é. Então, assim, a gente não mata um leão por dia, não, são vários leões por dia. A hora que você tá matando aqui, vem um por trás. Aí Exato, é complicado, o negócio não é para amadores, né? Não é. E o que eu acho bastante legal, realmente, é na sua trajetória, você entra em segmentos diferentes. Então, normalmente você vê uma carreira de um empresário que ele segue o mesmo padrão dele ali, por exemplo. A área médica, ele foca todas as forças dele dentro da área médica. Ou seja, é um cara diferenciado. Porque você atinge vários segmentos ao mesmo tempo aí. E isso é realmente diferenciado. Eu diria que eu gosto e sou curioso por as diversas áreas, né? Então, eu também acho que quando você empreende, você entende como é que funciona o mundo dos negócios, você vê que só muda o produto, né? Porque os negócios, eles são... em algum momento, eles convergem para o mesmo negócio. Todo mundo quer ter alguma coisa para vender para alguém. O negócio é esse, né? O mundo é comercial. O mundo é comercial, né? Então, eu preciso ter... O que eu preciso ter para vender para esse público aqui? Claro que você começa a ter mais facilidade em algumas áreas do que outras, né? Então, como eu falei, vendi azeite na China, tinha uma minha marca de azeite na China, eu queria vender lá, né? Então, aí quando você consegue vender, sua régua vai lá em cima. Já não posso falar que isso aqui é difícil, porque difícil era isso, né? Só que, por exemplo, aí no começo o cara fala assim, nossa, vender azeite na China, você nunca vendeu, nem eu, ninguém vendeu. Só que passa uma história, porque você vai lá e você descarregou o container sozinho, você trabalhou como demonstrador no mercado para o cara pôr o pãozinho e comer o azeite. China. Na China, né? Isso ninguém fala, né? E nem eu vou ficar falando também, né? Mas depois fala assim, puta, o cara vendeu azeite na China. Nossa, que... A gente tem que explorar isso, né? Agora. Isso é fora da curva. Não, realmente, essa ideia chinesa foi porque a gente estava comprando alumínio da China e eu vendia porta-janela de alumínio e um belo dia eu falei, não, eu tô cansado de comprar da China, eu queria vender para a China. Sensacional. E a gente estava num restaurante e aí uma pessoa falou, não, por que você não vende azeite? Eu sou grego, tá. Beleza, vamos embora. Você vendeu azeite grego? Não, aí fui para Grécia, montei uma marca de azeite, virei sommelier de azeite na Itália. Sensacional. Voltei para a Grécia, embalei e fui para a China. Porque na China você tem que ter reputação. O chinês adora um storytelling, né? Ele gosta de saber que você é sommelier, que você está pegando azeite. E aí nós escolhemos até a azeitona que ia ser colocado lá, que é uma coronet, para poder ter uma história. Embasamos uma história.
E aí começamos a vender, só que não vendia nada. Aí a gente não vendia nada. Aí a gente descobriu 10 usos do azeite. Passava na pele, no cabelo. Nossa, O cara bochechava. Aí começou a vender, né? E os caras começaram a experimentar. E aí a gente encontrou alguns empóriozinhos e tal. E aí, de novo, fui lá. Com a bandejinha, experimenta. Teve uns chineses que pegavam só o pão. Falaram, não, mas tem que experimentar o azeite. O principal é o azeite. Aí, beleza. Aí, quando a gente se estabeleceu um pouco em alguns, aí veio o gol de placa, que eu falo que essa foi uma experiência única, que foi desde aquela conversa no restaurante que a gente teve, quando eu vi o meu produto numa rede de supermercado chamada Olé, que é tipo um pão de açúcar da China. Sensacional. E aí, quando eu vi na prateleira, eu comprei logo meia dúzia. Deu certo. Porque eu falei, cara, acho que isso é muito legal. Porque... E aí fica aquela coisa, né? Quando você quer fazer alguma coisa de verdade, aquele ditado que é meio batido, quando você quer fazer, você faz, quando você não quer, você arruma uma desculpa. Porque naquele momento eu tinha todas as desculpas possíveis. É longe, eu não falo a língua, blá, 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 para poder desistir. E eu não desisti. Mesmo quando a coisa ficou preta. Não. Eu não tinha nenhum investidor do lado. Sozinho, na raça. Sozinho, na resolveu raça, o negócio. na raça. Pegando avião com 400 conexão para pagar mais menos barato. de $800. Mas me possibilitou conhecer bastante do mundo e cada lugar que eu ia eu ficava sempre agradecido por tudo. Estava curtindo. Isso faz a diferença. Quando você está curtindo o que você faz. Então não importa a área que você está fazendo, né? Essa é a riqueza de verdade. Essa né? é a riqueza. É a conquista, não é o dinheiro que está envolvido ali. Mas é começar um projeto do zero, audacioso, vender azeite grego na China. Não é para qualquer um. Exatamente. E conseguir concretizar esse planejamento e essa estratégia, né? Então, isso teve vale a pena. Teve dia que, lógico, que você olha e você fala, cara, não vai sair daqui nada, né? E aí você fala, putz, e agora? Se não acontecer nada, como é que eu vou, né? Parecia perdido, mas deu pois certo. Não, e você eu pegava o avião aqui no começo, tipo, com um piano nas costas. Você fala, cara, se não der certo isso aqui, como é que vai ser? Né? Porque, puxa, olha o meu tempo que eu estou perdendo, olha toda a coisa. Por isso que, assim, isso faz parte do empreendedorismo, né? Você conviver com essa dúvida, com vai, não vai, e tem que confiar no que você está fazendo. Se você confia no que você está fazendo, você vai chegar lá. Envolve muita coragem. Né? Envolve. Muita coragem. Muita coragem e muito medo, né? Não é que você tem coragem, você não tem medo, né? E com poucas garantias, ou nenhuma. Esse é o mundo empresarial, porque quando você vai empreender, é totalmente diferente de você ser funcionário. Total. Ninguém garante nada para você. Não, ninguém garante nada para você. Tem que confiar realmente no seu planejamento ali, na sua estratégia. E essa época na China, conta alguma história curiosa aí. Obviamente que o próprio planejamento de vender azeite é extremamente curioso. Não, cara, assim, eu sempre quando eu penso numa coisa engraçada, quando eu lembro da China, eu sempre lembro assim, né? Que quando eu sentei numa mesa que tinha 5 pessoas só falando chinês. E a minha sócia falava inglês e me traduzindo, mas me traduzindo só um pouco, porque a conversa estava rolando. Beleza. E aí, na China tem um costume, né, de você, quando vai chegar a comida, alguém da mesa pega o chá que está lá e começa a lavar os pratos, né, que vai ser usado para a refeição. E coloca o chazinho no copinho de cada um e tal. E eu, beleza, tá bom. Então, já que não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, deixa eu ficar lavando isso aqui. Lavei e comecei a servir o chá, né. Tinha uma chinesa bem na minha frente, né, eu tomava o chá, ela ia lá e batia minha mão. E eu, puta, quer mais, cara? Mas toda hora quer mais, toda hora quer mais, toda hora quer mais. Beleza, acabou, tá aí a noite inteira, fiquei botando chá lá, e todo mundo assim, todo mundo, eu, né? Aí, quando eu saí, eu falei assim, não, aí a tia perguntou pra mim, não, e aí, gostou do resultado? Ah, gostei, tá, puta, mas ficavam pedindo chá pra mim toda, mas como? Não, eu colocava, ela fazia isso aqui. Nossa, começou a dar risada, meu, de um jeito. Isso aqui é xexê, obrigado. Então os caras estavam agradecendo. E eu achava que o cara quero mais, dá mais pra mim. E você completava. Eu completava, eu falava, não chega, cabe não mais, cara, mais. nem cabe mais. Eu falava assim, puta vida. Muito bom. Essa é uma história emblemática de tipo assim, tô entrando numa cultura que eu não sei nada, que eu não sei a língua, que eu não sei nada.
saí de lá sabendo, pelo menos, falar cerveja gelada. Pimpidou. Sensacional. É uma língua extremamente difícil, né? É, Tanto na escrita quanto na fala, então é. é complexo. E é um país que, assim, eu adoro. É um país muito legal. Bem interessante. Eu gosto muito da China. Assim, aprendi muita coisa na China. Muita coisa mesmo. E a gente aqui tem uma visão totalmente diferente da China, né? Porque a gente pensa assim, é um país comunista onde ninguém pode fazer nada. E a gente vê que todo mundo que viaja para lá, que conhece, fala que não é bem assim, né? Não, não é. Tomar o café com o Ferronato, né? Por favor, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, na verdade. Na verdade, assim, né? Você tem de tudo na China, né? Você tem desde do cara que faz um produto ruim, até o cara que faz um produto maravilhoso. O problema é que o cara fala assim, não, tem muito cara que faz produto ruim. Claro, tem 1,3 bilhões de habitantes lá, a proporção é a mesma, né? Então, você tem quase um Brasil fazendo coisa ruim. Então, só que você tem quase um Brasil fazendo coisa boa. Sim. Então, as pessoas têm um preconceito, né? E até por quê? Porque o chinês, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer negócio. Ele não está nem aí, ele quer fazer negócio, né? Você senta lá, ele quer vender para você. Porque ele sabe que se você sair de lá, você vai fazer negócio com outro cara. Então, ele não vai perder. Ele não vai perder. Então, e por conta disso, o atropelo do chinês nessa questão, faz com que ele faça uma coisa meio ruim, né? Então, aí, por quê? Porque o cara vai... E o brasileiro adora apertar no preço, né? Então, Preço e qualidade não vai dar não muito vai, certo. não andam juntos, né? Então, o cara quer um preço mais barato, mas ele aperta o preço que já é barato, né? Porque é uma caixa preta a China, né? Eu tava numa empresa de piso cerâmico e vi o piso cerâmico dele, custava, sei lá, 2, 3 dólares. E fui numa teleconstrução de uma BIK, que é uma rede inglesa, Uhum. e tava tipo 30 dólares. Eu falei, não, é a mesma empresa. Aí voltei lá depois de um tempo e perguntei, cara, como é que você tá vendendo isso aqui a 2 dólares, 3 dólares e tá vendendo esse negócio a 30? Ele falou, o governo me subsidia. Então o governo participa, né? ajuda o cara a ter esse preço bom para exportar, porque a exportação é o grande lance. E o mercado chinês, se melhorar 5% a economia da China, não sobra nada para exportação. Eles têm uma vontade de consumo muito grande. Absurda, né? Absurda. Também. Esse mercado que a gente foi lá, que a gente vendia o azeite, eu cheguei um dia lá e vi que tinha uma geladeira cheia de queijo. Tudo que é tipo de queijo. Nem aqui no Brasil eu vi tanta variedade. E falando com o gerente, falei assim, cara, por que tem tanto queijo? Tá vendendo todos esses queijos aqui, né? Porque tem meu azeite. Ele falou, cara, vendo pouco. Mas o cara tem que vir aqui e saber que ele tem queijo. Vai chegar um momento que ele vai pegar um queijo para experimentar. Se ele gostar, ele volta e pega outro. Então, eles têm essa ânsia de conviver com o Ocidente. Eu lembro que a gente foi numa feira, na outra vez, eles querem tirar foto com você. Tipo assim, esse cara tem olho diferente, né? Esse cara tem olho diferente que mim, entendeu? Aí tava até com um cara que é grandão e tal. Os caras querem tirar foto abraçado com ele, sabe? É umas coisas diferentes, né? Então, Realmente é diferente do que eles estão acostumados, né? totalmente, né? E é um mundo à parte, né? É realmente um mundo à parte. Lá é um mundo à parte. Isso é muito legal. E assim, um paralelo aí, a China, ela é uma potência, acho que é a maior potência econômica hoje. Não dá para negar não tem isso. dúvida. E em consequência com isso, a Índia também vem crescendo forte, né? Bem, a Índia vem crescendo forte. O ano passado eu estive no Vietnã. Show. Fiquei uns 60 dias lá, olhando aquilo lá. E aí, o que tem de legal do Vietnã? Curiosidade. Puta, o vietnamita é legal. Mas, assim, tem muito gringo lá. Tem o Distrito 2 lá, que é um distrito onde os gringos estão meio já... Um monte de expatriado que... Centralizado. Eu contei um dia que eu estava andando, eu cheguei cedo para uma reunião, eu contei 12 escolas britânicas. Sério? 12 escolas britânicas. Imagina, se já é em conta para o brasileiro ir para o Vietnã, para o europeu, que é em Nossa, euro, muito de mais. graça.
você ter uma ideia, chegou um momento que eu precisava cortar minha unha, né? Eu falei, putz, onde que eu vou cortar a unha? Achei um podólogo, corte a unha e ganha um café. Aí fui lá. Café com podólogo. Café com podólogo. Aí eu fui lá e cortei o negócio. Beleza. Aí, beleza, tá, paguei. Por quanto que deu? Cara, deu R$4,16 para cortar a unha do pé. O café custava R$5,40. Em real já. Em real custava. Eu falei, cara, não existe isso aí, né? Mas é uma economia crescendo. Então, eu vejo que o Vietnã é a China 15 anos atrás. Só que eles não conseguem ter uma produção muito boa hoje, né? Então, se o cara hoje, o cara quiser investir no Vietnã, ele tem que investir numa fábrica e mão de obra, qualificar e tal. Eles estão tentando. Roupa, eles são muito bem. Muito bom. É igual a China foi no passado. Exato. Os produtos eram assim. ruins. É. Hoje você tem produtos de todas as qualidades, né? Mas é o início, né? A indústria têxtil do Vietnã é muito forte. Legal. Muito forte, muito forte, muito forte. Tanto que eu verifiquei que os produtos feitos no Vietnã vão para a Europa e para os Estados Unidos. Difícil vir para cá. É, aqui não tem mesmo, não é uma Made in China, nossa. mas se você for, por exemplo, eu estive no Canadá recentemente, você vê lá, numa loja, made in Bangladesh, made in Vietnã, made in Indonésia, todo o Sudeste Asiático está fornecendo para os países de primeiro mundo. Legal. E acho que ainda sobra a China e um outro lugar aí fornecendo para a gente, né? Por isso que a gente é país em desenvolvimento, né? Então, o grau de exigência que tem aqui, a gente exige como primeiro mundo, mas no fundo, a gente precisa ainda pedalar um pouco, né? A gente vê na prática que passa muita coisa que não é boa, né? Exato. Então, tem muito que evoluir ainda nesse segmento, né? E no geral. No geral, com certeza. Mas o que eu acho bem interessante hoje, por exemplo, é o Brasil é um dos maiores países do mundo. Isso é. E a gente vê que o que manda mesmo na realidade é a população. E até em quantidade, né? Você pega Total. Índia e China, eles serão as potências sempre, porque você tem uma população muito maior. Muita gente, né? Mão de obra, né? Então, isso coloca o país à frente. Na verdade, né, isso vai começar a bater na porta aqui, né? Porque tá faltando mão de obra, não a mão de obra qualificada, mas a mão de obra de dia a dia, né? De um cara que faz um café, de um cara que faz um pedreiro, isso aqui já tá faltando nos Estados Unidos. Já falta na Europa, já falta em vários lugares, né? Exatamente. E lá eles têm, lá vão ter e eles trabalham, né? O chinês trabalha muito, né? Exato. Essa parte eu vi. O chinês trabalha pra caramba, ele não tem dia. Você tá na China, você não pensa que... Eu tive negócio lá, você não sabe que se é segunda ou se é domingo. Não para nunca. Não para nunca. Se você sair 3 horas da manhã do domingo, tem gente na rua, né? O tempo todo tem gente trabalhando lá. O tempo todo. É a cultura de capitalizar, né? É um país capitalista. Não condiz, né? Não condiz, mas é um país onde você pode realmente ter oportunidades para prosperar. Realmente, muito bom. Você falou também do Canadá. Isso. Frequenta lá assiduamente? Não, assiduamente não. Fui agora. É um país que está também tentando se encontrar, também tem muita questão... eu estava conversando com uma amiga nossa lá, tem bastante indiano imigrando para lá também em busca de melhorias, né? E aí está começando a ter regras de imigração também mais fortes ali. E por quê? Porque começa a tirar emprego, né, da população. Que já é baixa. Que já é baixa, né? Então, o Canadá, todo mundo fala, né, meu? A gente teve uma época também que nós vendemos para o Canadá, quando tinha a carne orgânica, que era o macarrão orgânico de soja que a gente tinha. O Canadá, os caras falam, Canadá e Estados Unidos é a mesma coisa. Não é. São dois países totalmente diferentes. Tudo é diferente. Tudo. Povo, não tem nada a ver. E o Canadá são 3 lugares, né? Vancouver, Montreal e Toronto. 3 países dentro do mesmo país também. Cada um com a sua particularidade. Bem interessante. Mas o Canadá eu não me aprofundei tanto. Eu vendi lá e tal, assim, mas o consumo do Canadá não dava o que eu vendia, por exemplo, para a Flórida. Não dá uma Flórida. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? O cara fala, vendi pro Chile, pro Peru, pra Colômbia, que nem eu vendi pro Chile. O Chile, puta economia. Mas o Chile, 16 milhões de habitantes. O que eu vendi em São Paulo era mais do que eu vendi pro Chile. Com certeza. Né?
Não, realmente. É o tal negócio. População. A população é o que define. E a oportunidade está no país em desenvolvimento. Exato. Né? E aí eu acho que o Canadá entra como um bom local para investimentos em alguns segmentos, incluindo para a área médica. É? Porque hoje você tem os Estados Unidos, você é a prova viva disso. Quantas empresas de canabidiol, por exemplo, tem lá hoje? Tem. Inúmeras. Canadá já é algo mais restrito. Todo mundo olha para os Estados Unidos, olha para o Brasil, que são realmente os países maiores, né? Exato. Para a Europa, no geral, a Europa se considera tudo como um só. Exato. Então, na comunidade a europeia, tá tudo certo. Agora, o Canadá não. Pelo menos a visão dos empresários brasileiros que a gente vê. Ninguém olha para o Canadá e fala, pô, Canadá, vamos investir no Canadá. Não. Você olha para o Canadá e fala assim, vou estudar no Canadá, né? É o que sobra, né? Exatamente. Agora, por exemplo, para estudos científicos, o Canadá tem as melhores universidades também. Então, vale a pena. Eu acho que pode ser um futurão norte. Então, uma outra que eu estou lembrando aqui agora, que me parece que no Canadá você não tem muito acesso à medicina privada. É 100% pública. Exatamente. Então, isso também tem um campo para crescer ali, porque tem lugares que não é legal. Né? Você quer ser atendido diferente, você quer pagar uma clínica, então não tem essa parte, esse apoio. Né? É aquilo ou não é. Exatamente. Né? Então, baseado nisso, porque você está falando dos estudos científicos, porque tem que ter, porque está tudo focado nessa questão do público, né? E Exato. eles têm que... Isso é muito forte. É forte. E até assim, em relação a paciente mesmo, a gente teve acesso a um caso que o paciente com condição financeira boa, ele foi atendido não é o SUS, né? Mas pelo público lá. E esse paciente ele queria fazer um tratamento no particular, uma ressonância magnética, ele estava precisando e tudo mais. Teve que entrar na fila lá no esquema deles e tudo mais. E não tem centros. Então imagina assim, não tem, mas tem a demanda. Tem a demanda, uma demanda reprimida. Exatamente. Se você gira em torno disso lá, essa demanda cresce. Então assim, é um dos países hoje que ele está muito parado ali e os empresários não olharam ele ainda com talvez os olhos corretos. Né? Tudo indica, que eu não me lembro agora quando vai ser as eleições lá, mas tudo indica que deve mudar o poder também, porque com essa política de imigração aí sendo mais restrita e tal, deve mudar alguma coisa que deve acontecer nesse tempo aí. Que é o que está acontecendo no mundo, né? Existe um movimento de troca de poder, porque toda a população em várias partes do mundo não estão satisfeitos com o governo que tem e tal. E é difícil, né? É difícil para o governo também mudar alguma coisa, né? Porque existem muitas coisas enraizadas na sociedade que não é só uma troca de governo, é uma coisa de geração, né? Tem que trocar uma geração para poder ter alguma mudança. Né? É uma realidade. Então isso vai desencadear daqui longos anos. Longos anos, exatamente, porque você vê que os grandes saltos são geracionais, né? Exato. Agora nós estamos falando assim que pode ter um salto significativo daqui a 30, 40, 50 anos. É muito distante. É muito distante, né? E o Brasil, por essa ótica, é um país novo, né? Sim. Quando o Brasil tiver 1000 anos, por exemplo, já passou um monte de coisa, né? Você É faz um paralelo com os países africanos que teve independência em 70, são países de 50 anos de independência. Falta tudo. Exatamente. Falta tudo. É o início, né? É. Ainda tem muita coisa para evoluir. Exatamente. Muito legal. Agora eu vou falar uma coisa, o que você diria, né, para quem está começando, dicas de Ricardo Favaretto. Dicas de Ricardo Favaretto. Na verdade, cara, quem está começando nessa parte de empreender, são coisas assim que eu senti na pele, que eu acho que é a coisa que eu falo para minha filha, por exemplo, né? Fale inglês. Fundamental. Porque tem gente que não gosta. Mas, cara, fala inglês. Né? Uma outra língua que você... E a língua dos negócios é inglês. Hoje eu faço negócio... Você pode fazer negócio, sei lá, no Vietnã. O negócio é inglês. Você faz negócio em Singapura, o negócio é inglês. Você faz negócio na China, é inglês. Tudo universal, é inglês. Né? Tudo é inglês. Né? Se adotou o inglês. São termos em inglês. Né? Você vai... Você tem uma infinidade de termos no comércio internacional, que são todos eles vindos da língua inglesa. Sim. Né? Então,
falar inglês é uma coisa importante. Seja curioso, né? Eu acho que muitas soluções que eu encontrei dentro de um monte de situação foi porque eu nunca perdi a curiosidade, né? Então, nunca você acha que o cara tá fazendo, nossa, ele tá fazendo aquilo, mas é impossível fazer aquilo. Não, vai ver como é que ele tá fazendo. Procura fazer de uma forma, porque quando você perde a curiosidade, você perde essa habilidade de você criar, né? Você aceita o jogo. Então, o curioso vai pagar sempre, o que não é curioso vai pagar sempre mais caro. Exato. Se você é curioso, você vai pagar mais barato. E as oportunidades. E as oportunidades que vão surgir, né? Então, essa parte que eu estava falando da China, por exemplo, né? Que você pega e fala assim, por exemplo, vou para a China vender azeite, né? Beleza. Como que eu vou vender? Não sei. O caminho foi se abrindo, mas você vai sendo curioso. Como é que é a legislação? Você vai daqui, vai dali? Seja curioso. Curiosidade. Qual ano foi isso? 2016. Mais difícil ainda. Né? Mais difícil ainda. Porque hoje você tem um boom aí até por podcast, você tem o acesso à informação. Já era com certa facilidade nessa época. Mas não como é hoje. Depois da pandemia, o negócio revolucionou. Tá todo mundo, o mundo tá mais curto, né? Exato. As distâncias encurtaram. A outra dica é a resiliência, né, cara? Que você tem que ter, né? Um sangue frio de tomar decisões muito fortes, né? Tipo, vamos aí, né? Que vai dar certo, né? Por exemplo, já que você falou para dar alguns exemplos, eu lembrei de um exemplo de resiliência e de sangue frio. Quando eu criei a empresa Carne Orgânica, que era uma macarrão orgânico de soja, né? E eu fui para os Estados Unidos, assinei o contrato e tal. E depois eu assinei um contrato de uma participação numa feira que custava aí $10 mil. Eu não tinha $10 mil. E aí fiquei 30 dias procurando investidor. Até que a gente achou e o cara falou, ok, vou investir. Vamos vir quinta-feira para fazer os números e tal. E o outro sócio dele não estava na sala. Aí ele falou, então, tudo certo. Então, quando ele chegar na segunda-feira, a gente assina. Eu falei, negativo, vamos assinar hoje. Aí o meu amigo olhou e falou, quê? Como assim? Como? Pera, tá tudo fechado. Eu falei, não. Se não tiver negócio hoje, não vai ter mais. Eu não aguento mais. É hoje. Aí o cara pediu para mim sair da sala, eles ficaram conversando, eu voltei. Eu me lembrei, ele falou assim, você sabe que eu já negociei com várias pessoas, né? Você sabe que eu sou fundador dessa empresa, que eu já trabalhei aqui e tal. Eu falei, sei. Sabe que eu já conversei com muita gente, né? Com você são dois loucos na minha vida. Eu falei, foi por quê? Porque eu estou sentindo a sinceridade em você. É o seguinte, eu vou te dar a grana que você precisa agora para pagar isso aí. Segunda-feira, se não der negócio, um dia você me devolve. Eu falei, assim não. Ele falou assim, não, mas eu estou vendo, já negociei com muita gente. Você vai me devolver. Então você tem que ter um sangue frio de trucar. Você tem que saber o que você está fazendo o tempo todo, né? Essa resiliência e ser um pouquinho louco, às vezes, quase sempre, talvez. Eu acho que é fundamental. Fundamental, né? Então, quando por quê? Porque o sonho é seu. O empreendedor, ele tem sempre um sonho. Pode ser romântico, né? Mas o empreendedor, ele nasce com um sonho, com uma ideia. Então, você tem que gostar daquilo que você vai fazer. E se comprometer com isso. E tomar decisões dessa forma. E uma outra coisa que eu acho que você tem que sempre lutar o tempo todo, né? Quando você tem o sonho, não deixar que o ego atrapalhe ele. Porque quando você acha que o sonho é lindo, maravilhoso e tal, então já conversei com empreendedores que vieram me perguntar, o cara tinha um business plan maravilhoso, onde ele ia contratar o diretor, ele ia fazer o quê? Eu falei assim, você vai fazer o quê? Porque o empreendedorismo que eu aprendi, do meu ponto de vista, é o de você descarregar o container que não descarreguei na China, é o de você trabalhar como demonstrador do seu produto, é de você arregaçar as mangas e fazer o que você tem que fazer. Tem que trabalhar, né? Não, tem. Apesar de ter que conhecer todas as etapas da empresa. O negócio é seu. E ninguém vai gostar do teu negócio mais do que você. É verdade. Porque o sonho é seu. Quem teve a primeiro lampejo é o cara que gosta mais, é o cara que entende, sabe onde vai chegar. O empreendedor, tem que saber que ele quer chegar lá. E aí, ele tem que ter habilidade para pivotar o tempo todo, porque pivota, o mercado
muda, você tá andando aqui, daqui a pouco você fala, puta, tô na direção errada, vou pra lá. É dinâmico. Aí você vira, vai pra lá, puta, e agora? Agora tem que ir pra cá, puta. E vai fazendo uma série de mudanças, mas você sabe onde você quer chegar. De repente você perdeu a estrada, mas putz, a estrada é ali, vamos ali. O norte tá O norte tá, determinado. então você tem que ir ajustando. E tem vezes que você demora para você voltar pro caminho, É né? verdade. Mas só anda se você afastar o ego de você, porque você achar que você sabe tudo. Então se você se coloca na posição de observador das coisas, de curioso, você não é mais, você combate o ego. É verdade. Se você é curioso, você não tem ego, porque você sempre sabe que tem um jeito melhor de você fazer as coisas, né? Enfim, é um caminho sem volta. Empreender é um caminho sem volta. É uma realidade. Não tem jeito. Porque não dá pro cara. E eu vou te falar, depois de um tempo, passei uma situação complicada e fui trabalhar como PJ numa empresa. Nossa, não dava, porque a velocidade que eu trabalhava, tudo que eu tinha que fazer numa semana eu fazia em 2 horas. Não dá para mim ficar ali, entendeu? Porque o empreendedor, ele é dinâmico o negócio. E proativo. Você já começa a resolver outros. Você já, entendeu? Já não dá. Daqui a pouco você está fazendo a coisa, daqui a pouco você está servindo café, daqui a pouco você está fazendo tudo. Porque sobra tempo para você fazer as coisas, né? Você tem que otimizar muito o seu tempo em cima de tudo, né? É uma realidade. Mas é um caminho sem volta, eu acho. Acho que quando o cara é picado pela vontade de criar, eu sempre acho que é os criadores, né? E eu sou um cara que eu torço. Se um cara falar para mim assim hoje, parecer um cara aqui agora, fala assim, vou vender gelo para Esquimó, eu falo, vai que vai dar certo. O sonho não é meu, é dele. Exatamente. Então, eu não tenho o direito de falar para ele que não vai dar certo. Porque quando falavam para mim que não ia dar certo, eu ficava puto. Eu também. Você sabe o que eu tô falando. E tudo dá. Tudo dá. Determinação, objetivo, Não, e vai para cima. Tudo dá. A diferença é que se você não tem estômago ou vontade de terminar. Mas se você tiver vontade, se não está dando de um jeito, você muda para fazer de outro, né? Isso é empreender. É verdade. Tem Isso um é- ditado que diz, né? É, Ou você vai atrás dos seus sonhos, ou você vai trabalhar pelos sonhos de outra pessoa. exato. Isso aí é mais pura verdade. Isso talvez seja que motivou a vida inteira, né? Eu adoro criar empresas, né? Hoje é o que eu faço. Os caras criam um produto aí e tal, vamos lá. E é o que eu faço de melhor, é criar. E tem uma cabeça orientada para a solução. Porque com tudo isso você cria... Você não pode imaginar que aquilo vai parar seu projeto. Então você tem que criar já uma solução. Então automaticamente você fica vacinado para solucionar qualquer tipo de problema. E essa é uma realidade. É Porque uma esses realidade. problemas surgem do nada. Surgem. E a gente tem que conseguir resolvê-los rápido, de Total. forma efetiva, né? Muito bom. Muito legal. Bom, Ricardo, muito obrigado. Cara, André, obrigado mesmo. Muito feliz esse papo aqui, muito bacana. Estou muito feliz Desejo pela sua presença. Eu desejo sorte para você. Igualmente, Vou sempre. estar acompanhando as pessoas que vão vir aqui, porque eu sei que você conhece umas pessoas bem legais para trazer aqui. Fico feliz de ser o primeiro aqui. Você é o número 1. Da lista. Legal. Muito bom. Desejo todo sucesso também nas empresas atuais, nas próximas que virão. Puta, que não vai parar, né? Não vai, nunca. Nunca para. Sempre crescendo. Exatamente. E, novamente, obrigado. Prazer enorme. E Prazer é meu. vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.